aqui. E também rogamos aqui a espiritualidade, aos nossos amigos espirituais de luz, que nos acompanhe, que nos ilumine, para que esse encontro seja de grande valor e de grande reflexão para todos nós. A nossa casa aqui, ela é preparada com muito carinho, né, para nos atender. Onde é pensado aqui em cada detalhe, onde as nossas reais necessidades emocionais, necessidades físicas, né, vão sendo recebidas e acolhidas de uma forma que vai nos abraçando. Não o abraço físico, mas o abraço espiritual. E que quando a gente pensa num abraço, o de verdade, o físico, né? Quando a gente abraça e é abraçado, a gente sente a vontade de querer melhorar, a vontade de querer amar, a vontade de querer estar próximo. Na maioria das vezes que vamos ao centro espírita para estudar, para trabalhar ou para assistir uma palestra, normalmente nós voltamos melhores do que quando aqui chegamos. E isso não é por acaso, né? Essa sensação que nós temos, que voltamos melhores, né? Ela é explicada. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, não é mero acaso que a gente, por muitas vezes, voltamos melhores do que quando aqui chegamos. A doutrina espírita, ela tem uma tríplice aliança, que é regida pelas explicações da religião, da filosofia e da ciência. Então, através dessas três formas de olhar a vida e de sentir, filosofia, religião e ciência, a doutrina espírita nos proporciona uma explicação, no mínimo, coerente, para que a gente possa entender porque a gente sai melhor quando vem à casa espírita. Não é milagre, não é o extraordinário, né? O ambiente que aqui estamos é preparado pela equipe espiritual que assiste à casa, sabendo direcionar cada um de nós para que a gente possa buscar e achar a nossa própria melhoria, do que estamos mais necessitados, como direcionar os nossos pensamentos no instante em que estamos aqui. E essa preparação não é unilateral, não é só a espiritualidade que prepara esse ambiente. Nós também temos a nossa parte de responsabilidade nesse encontro. A partir do momento em que a gente decide ir para o centro espírita, né, a gente lembra, opa, hoje é quarta-feira, hoje nós vamos lá na casa espírita ouvir uma palestra, vou receber um passe. Ah, hoje eu sou trabalhador e eu vou lá trabalhar. A gente já começa aí a preparação, no momento em que a gente liga o pensamento, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa, opa, hoje eu vou lá no centro espírita, o que eu vou fazer lá no centro espírita? Primeira coisa é pensar em algo de melhor para mim mesmo, né? Vou lá buscar uma melhoria, eu vou lá buscar uma ajuda, ou eu vou lá para ajudar. Vejamos. Então, aí, a gente já está ligando os nossos melhores pensamentos, né?
E em seguida, quando a gente pensa, não, eu vou buscar uma melhora para mim, eu vou acabar trazendo também uma melhoria para o meu familiar, para o meu local de trabalho, por onde quer que eu passe. E outra coisa, ninguém pensa em vir à casa espírita pensando em se prejudicar ou prejudicar alguém. Vocês já ouviram? Ou já sentiram? Não, hoje eu vou lá porque eu quero fazer mal. Não. A gente já vem à casa espírita para buscar o bem, o melhor. Então, isso já facilita a preparação do ambiente, tanto pela equipe espiritual como da nossa parte. Então, aqui é dividida a responsabilidade. Juntamos assim o propósito da espiritualidade com a nossa. Já começamos aí com o pé direito para um bom resultado. Nossos esforços em busca do bem nos levam a resultados positivos. E estamos falando aqui, por exemplo, do ato de fazermos uma prece ao assistir uma palestra, receber um passe e voltarmos mais leves, com um pensamento positivo. Ou seja, nós também usamos aqui a casa espírita como o nosso recarregador, o carregador, desculpa, da nossa bateria. Né? Opa, hoje eu vou lá, vou carregar as minhas baterias. A minha bateria da fé, a minha bateria do amor, a minha bateria da empatia. E também a minha bateria de paciência, de encorajamento. Às vezes a gente está assim, só nas últimas forças. Essa semana foi pesada. Trabalhei muito, foi muita dor. E aqui estamos nós, buscando recarregar essa nossa bateria. Isso não é uma regra. Nem todas as vezes vamos nos sentir assim, pois tudo depende do nosso esforço e o que levamos dentro do nosso íntimo. Aquele lugar dentro de nós que não conseguimos enganar a ninguém. Esse lugar se chama a nossa consciência. A nossa consciência é o nosso botãozinho vermelho. Opa, eu estou indo mesmo lá de todo o meu coração ou não? E isso aliado aos nossos hábitos dos bons pensamentos. Quando nos direcionamos ao centro espírita, normalmente já vamos nos despojando dos pensamentos negativos. Chegando aqui, a conversa ou assunto também tende a ser tranquilos, evitando falar de assuntos pesados. E quando precisamos falar, é com o intuito de buscar ajuda para tal assunto. Muitos de nós viemos ao centro espírita porque gostamos, porque já temos afinidade, queremos adquirir algum conhecimento. E às vezes a gente chama isso que a gente buscou o espírito pelo amor. Mas a maioria de nós buscamos o centro espírita pela dor, pela dificuldade. Foi ela que foi o impulsozinho, não, eu vou lá. Vou lá no centro espírita porque eu não estou mais aguentando sentir essa dor sozinha. Não tô conseguindo sozinha a ajuda necessária para um respiro melhor. Então, quando nós estamos aqui no centro espírita, é difícil conseguir essa frequência e quando não estamos no centro espírita, é difícil conseguirmos essa frequência de pensamento e vibração em nossa rotina. Hábitos, por vezes, que nos atropela e facilmente perdemos a paciência. Esquecemos que temos
os nossos irmãos da espiritualidade que nos acompanham para nos fortalecer. Difícil. A gente fora do centro espírita, a gente liga a TV, escuta a conversa de alguns amigos que às vezes pega pesado. Fala muito de algum determinado assunto, de violência, uma conversa desrespeitosa, porque não consegue respeitar a opinião. E aí a gente entra em embates, né? Ah, mas você não pensa igual a mim, eu não penso igual a você. Ou então a gente começa, menina, tu viu o assunto de hoje no jornal? Aconteceu aquela situação, que triste, que pesado, como que tá aquela família? E aqui a gente pode até falar desses assuntos, mas como é que a gente direciona? Puxa, aquela família está passando por uma dificuldade grande, né? Vamos orar, vamos vibrar para que eles melhorem. A gente tenta evitar os julgamentos. Pelo contrário, a gente busca ajudar e respeitar. O que buscamos aqui em nossas palestras, ou também podemos chamar de uma leitura reflexiva do Evangelho, segundo o Espiritismo, é fortalecer a nossa fé, melhorar o nosso conhecimento através dos exemplos de Jesus e colocar tudo isso na prática do nosso dia a dia. Não é uma tarefa nada fácil de colocar em prática, porém, é uma maneira simples de se fazer, principalmente se nos dispormos da boa vontade do coração. Não é fácil, né, gente? Quando a gente está lá com raiva, está magoado, está ressentido, e dizer para si mesmo, calma, respira. Como diz a minha filha, ela fala assim para mim, mãe, cheira a flor e assopra a velhinha. Não é fácil, porque a gente não controla os nossos impulsos. E aí a gente já fala coisa que fere, né? E além de falar, a gente fica pensando, remoendo aquela raiva. E aquilo ali vai minando a gente. Vai adoecendo o nosso pensamento, o nosso ser, e chega no nosso perispírito e no nosso espírito. A gente busca falar aqui com todo respeito à jornada de cada um que está aqui, pois cada um traz aqui consigo uma trajetória de tropeços, dores, que não nos cabe ficar medindo quem é que está aqui com uma dor maior, sofrendo mais. Não é esse o propósito. O que nos deve mover é um bem maior, de que estamos aqui para aprender, para ajudarmos uns aos outros. O Evangelho segundo o Espiritismo nos proporciona isso, com clareza, com afeto e com exemplo. No Evangelho segundo o Espiritismo, traz lá as parábolas que Jesus nos exemplifica. E é através desses exemplos que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. A gente não vai viver as mesmas situações que ele nos colocou antes, mas foram situações que foram vividas e vencidas da maneira que foi necessária, da maneira que puderam. E do mesmo jeito somos nós. Nós vamos conseguir passar pelas nossas situações de dificuldade, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa necessidade, e vamos conseguir nos sobrepor a elas, também de acordo com o nosso esforço. O meu evangelho estava aqui, gente. Será que está aí? Então, aqui no capítulo 27, Pedis e obtereis, nos fala sobre a prece,
nos traz o entendimento da eficácia da prece e a ação da prece. Não é só isso nesse capítulo, tem mais coisas. Então vamos aqui nos questionar. Como ocorrem as nossas preces? Podemos melhorar a nossa forma de orar? Será possível que tudo que pedimos em oração, Deus irá nos atender? Será que seria bom para nós sermos atendidos em tudo que pedimos? Eu vou ler aqui para nós. Aqui, eu desmarquei aqui só um pouquinho. O item 3, do capítulo 27, é um trecho de uma parábola, onde 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo. Meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo o que possuo. Essa foi a oração do fariseu. E agora a oração do publicano. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou à sua casa, justificado, e não o outro. Pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, item de 9 a 14. As nossas orações humildes e de todo o coração, essas sim são as mais valiosas. Né? Orar pensando em si, se colocando de um jeito humilde. Deus sabe de nós mais do que nós mesmos. Porém, em sua infinita sabedoria, respeita a nossa caminhada e nossas escolhas, pois em nenhum momento a espiritualidade se afasta de nós. Pelo contrário, nós é que nos afastamos da espiritualidade. Temos que refletir que nossa encarnação aqui na Terra houve um planejamento, né? Para que a gente possa estar aqui hoje, vivendo as experiências que nós estamos passando, houve um planejamento, que a gente fala de um planejamento reencarnatório. Para que serve um planejamento? Para nos direcionar. O que a gente quer, como que a gente quer alcançar. E a nossa vida espiritual também existe esse planejamento. Na nossa vida física, a gente também não tem esse planejamento? A gente não começa a estudar, vai seguindo, vamos trabalhando, para que a gente tem que trabalhar, por que a gente precisa do dinheiro, por que a gente precisa manter uma casa em equilíbrio. Na nossa vida espiritual, esse planejamento permeia buscar, resgatar coisas que passamos em outras reencarnações e agora precisamos melhorar. Então, porém, também nos foi dado livre-arbítrio. Vou voltar aqui um pouquinho, reler aqui para vocês. Temos que refletir em nossa encarnação aqui na Terra, pois houve um planejamento com o propósito de fazer ajustes necessários pelas nossas faltas cometidas. Esses ajustes podem ser de provas ou expiações, sendo importante para as nossas reparações. Porém,
Também nos foi dado o livre-arbítrio, artifício esse que sentimos a justiça divina. Não somos marionetes da espiritualidade. Nosso caminho é conduzido com a ajuda da espiritualidade, mas não com uma interferência tão forte a ponto de mudar o que a gente não quer, porque nós temos as nossas escolhas. Se estamos passando por um momento, por exemplo, de dificuldade, por doença física, podemos nos utilizar da medicina para alcançar a melhoria e a cura. Do mesmo modo, podemos nos utilizar da prece para pedir ajuda. Essa prece pode nos chegar trazendo a cura, mas antes de atingir a cura, a prece nos ensina a sermos resilientes, pacientes e a entender a passar a dificuldade com aprendizado para aquele momento. Ou seja, o nosso planejamento está feito. Só que algumas vezes chegamos aqui e não queremos cumprir o planejamento tal qual planejamos. A espiritualidade vai dizer assim, não, agora você vai ter que cumprir, você não prometeu? Agora faça. Não. Livre arbítrio, justiça divina. A espiritualidade nos respeita. E o incrível é que ela nos respeita e não se afasta de nós. Às vezes, trilhamos um caminho que não é bom para a gente, mas naquele momento a gente não percebe. E aí a espiritualidade vai nos acompanhar, mas vai nos respeitar. E aí, por vezes, nessas trilhas, a dor chega, a provação chega, a expiação chega. E aí a gente, como a gente falou no começo, a gente não consegue nos melhorarmos sozinhos. E temos aí a ajuda da prece, da oração. Que aqui a gente coloca, né? Que a prece, às vezes, ela pode até vir com uma cura, mas às vezes também não. Ela vem com a aceitação, vem com a iluminação e o entendimento. Porque às vezes, de tanto orar, a gente entende aquela situação e para de pedir algo que não era bom para o momento, porque agora eu entendi. Eu gosto de falar dando exemplos, mas falar da prece, falar dessas situações é muito delicado, porque cada caso é um caso. Então, nós vamos aqui buscar entender o bem maior, tá? Nem tudo que pedimos é para o nosso bem, pois só pensamos no presente. Nesse momento, agimos como se fosse uma criança pedindo ao pai algo que irá nos prejudicar mais na frente. Uma criança de 4 anos diz assim para o pai ou para a mãe: me dá uma faca? O pai e a mãe vai dar uma faca para aquela criança? A criança não sabe ainda manusear uma faca direito. Ela não tem a maturidade suficiente para usar aquele objeto. Mas lá na frente, quando nos tornamos maiores, nos tornamos adultos, a gente sabe manusear uma faca. E digam mais, algumas vezes nos tornamos adultos e não sabemos manusear uma faca. Né? Quem sabe afiar uma faca? Quem sabe cortar direito? Né? Alguns sabem, outros não.
Então, em alguns momentos da vida, rogamos pela nossa saúde, rogamos por uma situação financeira melhor. E como não temos a visão ampla para o nosso futuro, não entendemos bem a situação e ficamos apenas a questionar: por que isso está acontecendo comigo agora? Por que eu não estou sendo atendido nas minhas orações? Porque a gente só pensa naquele momento, naquela situação. Em relação, por exemplo, às situações financeiras, né? Estamos aqui encarnados de um mundo material. A gente precisa se alimentar, a gente precisa de saúde, a gente precisa se vestir, e tudo isso custa dinheiro. Mas o dinheiro é para ser um meio para que a gente possa ter essa vida de equilíbrio, e não um objetivo maior. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter muito dinheiro. Tem gente que vive tanto pensando no dinheiro que se perturba mentalmente, emocionalmente e fisicamente. E aí, voltando em pensar que alguns de nós passamos no passado ou estamos passando agora dificuldades financeiras. Quem passou dificuldade financeira no passado, não são todos, mas tem muitos que dizem assim: foi até bom eu ter passado pelas dificuldades financeiras. Quando a gente tinha pouco dinheiro, a nossa família era mais unida. A gente se ajudava mais. A gente se via mais. A gente tinha mais respeito. Não é via de regra. Mas quando a gente tem pouco, nós temos mais. Vou dar um outro exemplo bobo. Quando a gente tem dinheiro suficiente, a gente coloca uma TV na sala, na cozinha, no quarto. A gente nem se encontra com os nossos familiares. Cada um vai assistir o seu. Quando a gente tem só uma TV, a gente se encontra, conversa, fala ali do que está assistindo. Até briga, né? Para quem vai mandar no programa ali, né? Mas aí a gente lembrando desse momento, meu irmão, tu lembrava que a gente brigava para ver qual era a TV, qual era o programa? A gente lembra daquilo com amor. Ou seja, foi a partir daquela dificuldade que a gente achava que era dificuldade que nos aproximou. Se cada um de nós pensarmos nas dificuldades que já passamos e olhar o que aprendemos com ela, vamos entender. Vamos buscar entender o que pedimos, saber se estamos preparados para receber nossos pedidos. Às vezes, de tanto pedir, podemos até ser atendidos, mas talvez também, por vezes, perceber que não era o momento certo para receber tal pedido. Agora a gente vai ler aqui o item 7. Não há lógica em deduzir deste ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela vossa prece será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Assim procede um pai sábio que recusa ao seu filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente, o homem vê apenas o presente. Em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como um cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre lhe dará a coragem, a paciência e a resignação quando se dirigir a Ele com confiança, e lhe inspirará
os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudados pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampara os que se ajudam a si mesmo, conforme os ensinamentos. Ajudai-vos e o céu vos ajudará. Mas não aos que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que fazer algum esforço. Então, a gente viu que a gente pode ser ajudado, mas também depende do nosso esforço. E agora eu vou levar vocês para outra situação, para outro tipo de pensamento, para buscar o entendimento, como é que ocorre a eficácia da prece. Vamos imaginar que a gente está num avião, em cima do oceano, e a gente está vendo aquele oceano imenso, gigante. Lá dentro daquele oceano tem muitos peixes, peixes enormes, peixes pequenos, algas, outros organismos vivos. E o que está circulando entre aqueles seres vivos? A água. E agora vamos imaginar nós aqui. O que está passando entre todos nós? O que tem entre todos nós? O ar, o oxigênio. E aí, a gente fez essa imaginação para que a gente possa entender um pouquinho do que é o fluido universal. Esse fluido universal, quando a gente estuda na doutrina espírita, é um pouquinho esquisito de entender no começo, mas a gente vai entendendo. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Para compreendermos com isso, como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal, que ocupa todo o espaço, tal qual nos achamos envolvidos pela atmosfera aqui na Terra. Esse fluido recebe um impulso da nossa vontade e é ele o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com uma diferença. As vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer da Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, uma corrente de fluidos se estabelece entre um e outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. Então, tudo que nos permeia aqui, tal ar e tal fluido universal. Por isso que as nossas preces, as nossas orações, chegam até onde a gente dirige e para quem ora por nós, chegue até nós. A intensidade dessa corrente de fluido será forte ou fraca, de acordo com a força do pensamento e da vontade de quem ora. É desse modo que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontre. É desta maneira também que os espíritos se comunicam entre si, nos transmite suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então, meus queridos, vamos orar, acreditar que somos amparados em todos os momentos de nossas vidas, ao nascer, nos momentos de aflição, nos momentos de alegria,
nas perdas e nas nossas partidas para a pátria espiritual. Jesus, em seu infinito amor por nós, nos ensinou essa oração, onde começamos fazendo a súplica. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus nos atende constantemente. Nunca, nunca esquecemos disso. Ele nunca nos abandona. Vamos pedir em nossas orações e vamos ficar atentos aos sinais enviados. Pede e observa. Tudo tem o tempo de Deus em nossas vidas. As respostas do alto são sempre ao nosso favor. Embora, no momento da aflição, não percebemos. Não queremos aceitar tudo, mas tudo tem um propósito divino reservado para nós. E desejamos a todos que possam retornar aos seus lares com muita luz e paz. Obrigada.